Eu gostaria de convidar você a ficar em pé e abrir a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias. Tarcísio havia pedido, pastor, você pode fazer a leitura? Faço, não tem problema. Depois eu jogo a responsabilidade para ele, não é? Livro do profeta Miqueias, capítulo 1. A palavra do Senhor que veio em visão a Miqueias, morastita, durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a respeito de Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o seu santo templo, porque o Senhor está saindo do seu lugar, descerá e andará sobre os lugares altos da terra. Os montes se derreterão debaixo dele, como a cera diante do fogo, e os vales se fenderão como as águas que se precipitam por um abismo. Tudo isso ocorre por causa da transgressão de Jacó e por causa dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? Quais são os altares de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra para plantar vinhas, atirarei suas pedras no vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, todos os seus ganhos imorais serão queimados no fogo, e destruirei todos os seus ídolos, porque os ajuntou pelo salário de prostituta, e voltarão a servir de salário de prostituta. Por isso lamentarei e prantearei, andarei descalço e despido, farei lamentação como de chacais e pranto como de avestruzes, pois as suas feridas são incuráveis e o mal chegou até Judá. Estendeu-se até a porta de meu povo, até Jerusalém. Não conteis isso em Gate, não choreis em Aco, revolvei-vos no pó em Bet-Leafra. Passem vergonhosa nudez, ó moradora de Safir. A moradora de Zanã não saiu, o pranto de Bet-Ezel tomará a vossa morada, pois a moradora de Marote espera ansiosamente pelo bem, pois a desgraça desceu do Senhor até a porta de Jerusalém, até o cavalo ligeiro ao carro, ó moradora de Laquis. Foste o princípio do pecado para a filha de Sião, pois as transgressões de Israel partiram de ti. Por isso darás presentes de despedida a Moresete e Gate. As casas de Axib se tornarão em engano para os reis de Israel. Ó moradora de Maresa, ainda trarei a ti aquele que te possuirá. A glória de Israel irá até Adulão. Apara o cabelo e rapa a cabeça por causa dos filhos nos quais tens prazer. Aumenta a tua calvície como a águia, porque serão levados de ti para o cativeiro. Que Deus aplique essa leitura em nossos corações. Eu vou orar pela vida do nosso irmão Tarcísio. Ó Deus amado, estamos aqui, Senhor, preparados para ouvir o Teu recado aos nossos corações. Usa o Teu servo, irmão Tarcísio, ó Deus, que ele seja, ó Pai, um instrumento totalmente usado por Ti, ó Deus, para falar nesta noite. Que os corações estejam, ó Pai, abertos e os ouvidos atentos para ouvir a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Se o pastor tivesse pedido para a gente trazer uma mensagem no livro do profeta Miqueias, provavelmente a gente ia escolher um trecho mais conhecido, como aquele que fala que de Belém, né, virá o governante de Judá, embora Belém seja pequena entre os clãs de Judá. Só que assim, essa é a vantagem da pregação expositiva, né, porque ela faz a gente passar por todo o texto e a gente não pode escolher o texto que a gente vai pregar. E o pastor, inclusive, falou domingo passado que se está na Bíblia é para ser pregado. E esse é um dos textos que dificilmente a gente escolheria, né? Se a gente não fizesse nesse esquema de uma pregação expositiva. Então, o desafio, né, da gente hoje, pela graça do Senhor, é explicar versículo a versículo, é a gente buscar entender o sentido, o significado, né, da palavra do Senhor em todo esse capítulo 1. Então, como já foi lido, né, a gente começa hoje
esse livro de Miqueias. E é interessante quando a gente olha para a história de Israel, e isso vai nos dar um contexto que vai ajudar muito a gente a entender o que acontece aqui, o que a gente leu, né? Por mais estranho que possa ter parecido alguns versículos, mas dar uma olhada na história de Israel também vai mostrar uma coisa que a gente também vê no próprio livro de Miqueias. Se a gente relembra lá desde os tempos de Josué, quando Deus conduziu o povo, né, tirou o povo do cativeiro ali do Egito e conduziu até a terra prometida e deu ao povo aquela terra como uma dádiva. Após o Senhor conduzir todos eles até ali, as batalhas encerraram, o povo encontrou um descanso das lutas, né? Não tinha mais ameaça à adoração a Deus, não tinha mais ameaça militar de guerras, e a resposta que o povo devia ter para Deus era uma resposta apenas de adoração e obediência. E a gente vê logo em seguida que esse descanso desaparece, né? Porque no livro seguinte, quando a gente chega em Juízes, a gente vê que a coisa desanda, a gente vê aquela degeneração, né, do povo, tanto é que o final do livro de Juízes ele vai repetir por 4 vezes aquele refrão, né, de que naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia certo. Então, ao invés de o povo responder em obediência, em adoração, o povo se entregou à desobediência, à imoralidade e virou as costas para Deus, ao invés de serem gratos e viverem para adorar o Deus de Israel, que tinha tirado eles do cativeiro, tinha conduzido até ali. E isso já é como que preparando o terreno para o estabelecimento da monarquia, né? Então, inclusive, quando o povo pede a monarquia, o povo erra nesse pedido, né? Porque o povo pede um rei conforme as nações estrangeiras, embora a monarquia já fosse um propósito de Deus, né? A gente sabe que desde Gênesis, Jacó já tinha prometido ao seu filho Judá que o cetro não se apartaria da tribo de Judá, o cetro que é um símbolo do reinado, né? Aquele bastão que os reis seguram para reinar, e isso a gente sabe que se cumpre mais para frente em Jesus, né? O reinado que não tem fim. E embora o povo tenha pedido de forma errada, porque o povo queria um rei conforme as nações estrangeiras, mas mesmo assim o reinado, o estabelecimento de um reinado em Israel já era propósito de Deus e era o início do cumprimento de uma antiga profecia que culmina lá em Jesus. Então, aí vem Saul, depois vem Davi, quando a gente chega no reinado de Davi, Israel de novo descansa dos seus inimigos, como tinha descansado assim que chegou à Terra Prometida, liderados ali por Josué. Mas o que é que tem em comum nessa história e em comum também no livro de Miqueias? É que a gente observa a infidelidade do povo, e essa infidelidade ela traz juízo de Deus. Acho que a gente observou muito isso aí quando a gente fez essa leitura do capítulo 1. Mas, em contraste a essa infidelidade do povo que traz o juízo de Deus, a gente vê também a fidelidade de Deus, que ele permanece fiel às suas promessas e ele cumpre o que prometeu. Então a gente vê Deus como um justo juiz, aqui em Miqueias, mas a gente também vê Deus como um perdoador misericordioso. E a gente vê isso se a gente olha para a história de Israel, se a gente olha para o livro de Miqueias, a gente vê essa mesma coisa, a infidelidade do povo e a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. E é só a gente olhar para a nossa vida também que a gente vai ver que não é diferente. O quanto a gente tem sido infiel a Deus e mesmo assim Deus permanece fiel a nós. E no restante da história não é diferente, né? Depois de Davi vem Salomão e a gente sabe que Salomão ele era muito sábio, né? Mais sábio do que qualquer outro homem que existiu ali na sua época. A fama dele se espalhou, ele escreveu cânticos, escreveu provérbios, e homens de todas as nações vinham para ouvir da sabedoria de Salomão, mas aí ele termina a vida se casando com mulheres estrangeiras, né, desobedecendo a Deus, e ele termina construindo altares para deuses estrangeiros. E aí o Senhor tira de Salomão, da sua descendência, o reino, mas ainda assim ele manteve uma tribo ali com a sua descendência, né, por causa da promessa que Deus tinha feito a Davi, de que da sua descendência viria um reinado, um reino que não tem fim, que a gente sabe que se cumpre em Cristo, mas Deus tira de Salomão aquelas 10 tribos ali do norte, né? Não seguem mais a dinastia de Salomão, mas mesmo assim Deus preserva ali o reino do sul, né? O reino de Judá com o filho de Salomão, preservando aquela dinastia, a descendência de Salomão e a descendência de Davi.
E a mesma coisa que a gente está vendo aqui. É o povo permanecendo infiel e mesmo assim Deus permanece fiel para cumprir suas promessas. Nesse momento da história é que o reino se divide. Isso vai ajudar muito a gente a entender esse primeiro capítulo. Agora a gente tem o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte tem a capital, que é Samaria, e o reino do sul tem a capital, Jerusalém. A gente leu no capítulo 1 que Miqueias ele cita essas duas cidades, e saber que o reino está dividido aqui já vai lançando luz para a gente entender esse capítulo. E só por curiosidade, assim, né, o primeiro rei, assim que o reino se dividiu, né, o reino do sul ficou ali com o filho ficou com Roboão, né, da descendência de Salomão, e no reino do norte o primeiro rei foi Jeroboão. Ele era um dos oficiais de Salomão que tinha se rebelado contra ele, e a primeira coisa que Jeroboão faz ali no reino do norte é mandar construir 2 bezerros de ouro. Ele tem medo que o povo do reino do norte ele vá em peregrinação até Jerusalém, porque o templo fica em Jerusalém, o templo ficava lá, para prestar culto, para adorar o Senhor, e nessa peregrinação até Jerusalém, ele tinha medo que o povo abandonasse a lealdade a ele e ficasse leais ao reino do sul, né, a Roboão. E aí por isso que ele manda fazer esses 2 bezerros de ouro e diz, povo, aqui estão os deuses que tiraram vocês do Egito, não precisa mais ir para Jerusalém, agora adorem esses bezerros. E a gente vê como uma coisa desanda, né? E daí para frente é uma sequência de reis, né? Que Jeroboão se torna esse exemplo de mau rei. Então a gente vê uma sequência de reis que vão seguindo esse mau exemplo, essa idolatria de Jeroboão. E no meio desse contexto todo da coisa desandando, agora com os reinos divididos, Deus levanta profetas para falar ao povo e para falar aos reis. E um desses profetas que Deus levanta é Miqueias, que é o que a gente começa estudando hoje, começa se debruçando sobre esse livro. Então, a gente vê mais uma vez a fidelidade de Deus, porque ao invés dele abandonar o povo, que tinha mais uma vez virado as costas para ele, Deus chega até esse povo por meio de seus profetas, e um desses profetas é Miqueias. Então, podem permanecer com a Bíblia aberta, porque a gente vai, o desafio da pregação expositiva é a gente ir analisando versículo a versículo, buscando o significado do texto. E o versículo 1, ele diz assim: Palavra do Senhor que veio em visão a Miqueias, de Moresete, a respeito de Samaria e Jerusalém. Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Esse versículo mostra a cidade de onde veio Miqueias, que é Moresete. Moresete não é uma cidade muito famosa, né? É uma pequena vila sem muita importância ali na nação de Israel. E Miqueias é então dessa origem rural, né? De uma origem simples. E a gente vê que ele ergue a voz contra o pecado de grandes cidades. Ele vem dessa origem humilde, dessa cidade, né, dessa pequena vila. Ele é um homem rural e ele levanta a voz, né, comissionado por Deus, contra os pecados das capitais, contra Samaria e contra Jerusalém, e mostrando que Deus ele não precisa de grandes figuras, de grandes personalidades para fazer a sua obra, mas ele pode escolher qualquer pessoa, né? É Deus que levanta, é Deus que comissiona e capacita. Então ele levanta aqui um homem rural, vindo de uma pequena vila, sem muita importância, para trazer sua palavra contra essas grandes cidades. O versículo 1 também mostra o período em que isso aconteceu. Foi nos dias de Jotão, Acais e Ezequias. Como eu falei, o reino está dividido, né? E esses 3 reis é uma sequência de reis do Reino do Sul. Se a gente soma o período desses 3 reinados, dá mais ou menos 61 anos. E é nessa época que Miqueias ele exerce ali o seu ministério, que é também no mesmo período do profeta Isaías, né? Eles são do mesmo período. E o que é que está acontecendo aqui nessa época? A gente assiste a um declínio do Reino do Norte e também tem um declínio dos inimigos naturais de Judá. Então a Síria, a Babilônia, o Egito, que são inimigos tradicionais de Israel, eles estão em um declínio também. E em Judá está acontecendo nessa época um crescimento econômico. Então está surgindo aqui uma nova classe de ricos
E quando a gente tem um crescimento econômico, a população rural geralmente começa a migrar para as grandes cidades em busca de oportunidade, em busca de uma melhoria de vida. Só que ao invés de eles encontrarem e alcançarem essa estabilidade, o que eles encontravam quando chegavam nessas grandes cidades era a exploração. E de onde é que a gente pode tirar isso? A gente vê isso que está acontecendo, essa exploração, no próprio livro de Miqueias. A gente pode acompanhar aqui, Duda está colocando na projeção aqui na parede, em Miqueias capítulo 2, versículo 2, a gente vê que esses novos ricos, eles estão agora se apossando das casas, se apossando das terras das pessoas, e a riqueza está corrompendo o coração deles, está corrompendo eles ao ponto de tirarem das pessoas essa terra que o Senhor tinha dado por herança ao povo, quando o povo chegou ali na terra prometida, liderados por Josué. Então, a gente também vê no capítulo 3, versículo 11, que os líderes eles estão dando sentenças por suborno. Então, percebam a situação do que está acontecendo na época. Os líderes eles estão agora dando sentenças por suborno, os sacerdotes eles estão ensinando por interesse, isso a gente vê no capítulo 3, e os profetas eles estão adivinhando por dinheiro. Então percebam como a coisa desandou na situação ali do reino, tanto do norte quanto do sul. E Miqueias, ele ouvia o grito dos oprimidos, ele levanta a voz para denunciar a arrogância e a truculência dos poderosos e a injustiça dos tribunais, que é o que está acontecendo aqui na época. Então, diante de tudo isso que está acontecendo, a gente ainda tem os profetas e os sacerdotes ajudando a sustentar esse sistema injusto e esse sistema opressor, se unindo a essa classe de novos ricos para tirar vantagem. Então a gente vê um contexto de corrupção política, de corrupção econômica, a gente vê tudo isso sendo acobertado por juízes, por sacerdotes, por profetas, os valores morais, eles sendo desprezados, gente embriagada pela ganância, oprimindo pessoas indefesas, os tribunais sendo comprados por suborno, os profetas se calando por conveniência e os sacerdotes vendendo sua consciência ali por dinheiro. E basta a gente olhar ao nosso redor, a nossa sociedade atual, que a gente vai ver que a realidade não é muito diferente de injustiça, de opressão que acontece. Então é nesse contexto que Deus levanta Miqueias para falar para esse povo. É por isso que o versículo 1 ele começa: palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias. Então o versículo 1 ele já começa mostrando que Deus é a fonte dessa mensagem e que Miqueias é apenas um instrumento, apenas um mensageiro para levar a palavra desse Deus que é o Criador e o sustentador de todas as coisas. E ele dá essa visão ali, essa mensagem a Miqueias de alguma forma visual, que a gente vê, Está no versículo 1 que isso veio em visão a Miqueias, e ele é apenas um instrumento. O que Miqueias fala daqui para frente não é o que ele quis, não é da cabeça dele, mas é apenas mensagem de Deus, e Deus usando o seu profeta para trazer essa mensagem a Jerusalém e a Samaria, que representam os reinos do norte e o reino do sul. O versículo 2 ele diz o seguinte: agora começa a entrega dessa mensagem do Senhor para esse povo. Escutem todos os povos, prestem atenção, ó terra, e todos os seus moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês, do seu santo templo o Senhor falará. Ele começa dizendo no versículo 2, Escutem, que também tem um sentido muito maior do que apenas escutar, mas no original ali é um sentido também de obedecer. Então é como se ele estivesse dizendo para o povo ali: compreendam essa mensagem e obedeçam. E é interessante que ele fala: escutem todos os povos. Então, isso é uma expressão da soberania universal de Deus, porque essa mensagem é dirigida a todos os povos. Essa profecia que tem uma destinação imediata ali na sua época, a Samaria e a Jerusalém, ela não foi feita só para esses dois reinos, para essas duas cidades, mas essa profecia aqui, essa mensagem se dirige a todos os povos ao longo de toda a história. Então, Deus está assentado no seu trono,
no seu alto e sublime trono, e de lá ele governa todas as nações. Todas as nações devem prestar contas a esse Deus, e ele se dirige à terra e se dirige a todos os seus moradores, incluindo nós hoje. E ele se apresenta nesse versículo, né, como juiz, mas também como a testemunha de acusação contra esse povo. É o que a gente vê nesse versículo 2, é Deus se apresentando como testemunha de acusação, porque todos nós somos indesculpáveis diante de Deus, né? E a gente não deve pensar só nos altares idólatras daquele povo ali na época, mas a gente pode parar para pensar também nos altares idólatras do nosso coração. Quando a gente ama mais coisas ou pessoas do que a Deus, quando a gente busca dinheiro, quando a gente busca poder, reconhecimento, quando a gente se preocupa apenas com nossos interesses e desprezamos o próximo, quando a gente confia em cargos, a gente confia em status, e o nosso orgulho, ele nos cega e nos impede de reconhecer o nosso erro. É só fazer um exercício bem simples, é a gente parar para pensar o que domina o nosso pensamento de quando a gente acorda até quando a gente vai dormir. O que é que a gente está sempre pensando, se preocupando e correndo atrás? Aí está o nosso Deus. É isso que a gente se preocupa durante o dia inteiro, esse é o nosso Deus, e tudo isso é idolatria, que é ter outra coisa no nosso coração ocupando o lugar de Deus. Então, essa mensagem de Miqueias, ela é dirigida a todos os moradores da terra, de todas as épocas, e não só a Jerusalém, não só a Samaria. O final desse versículo 2, ele fala, né? O Senhor será testemunha contra vocês, do seu santo templo o Senhor falará. Então, como eu falei, o Senhor vai ser o juiz, mas também vai ser a principal testemunha. Romanos 1 fala isso, né, que todos são indesculpáveis diante de Deus, porque mesmo que alguém nunca tenha ouvido a palavra do Senhor, mesmo assim os atributos invisíveis de Deus, e o seu eterno poder, a sua natureza divina, eles podem ser vistos por meio das coisas criadas, e o homem, diante disso, não glorifica o Senhor como Deus, né, e nem lhe rende graças por tudo isso. Então, o julgamento de Deus, ele é um julgamento justo e um julgamento perfeito, e todos nós somos indesculpáveis diante dele. E aí, essa profecia de Miqueias fala que diante de tudo isso, o Senhor vai se levantar da sua santa habitação, ele vai descer à terra para, diante das evidências, ele pronunciar a sua sentença contra nós. É o que diz o versículo 3. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, ele desce e anda sobre os altos da terra. Esse Deus que é transcendente, né? Ele está lá nos céus, mas ele ao mesmo tempo é um Deus do nosso cotidiano, é um Deus que desce à terra, é um Deus que se relaciona conosco. O termo aqui usado por altos, nesse versículo, é um termo que aparece no Antigo Testamento e significa, ele se refere aos locais de adoração aos deuses estrangeiros. A gente tem algumas referências lá em Deuteronômio, quando fala que Israel devia ter pisado os altos dos cananeus, se referindo a esses lugares de adoração aos deuses estrangeiros. Em Jeremias e em Ezequias a gente tem esse mesmo termo sendo usado com esse mesmo sentido. E uma outra interpretação possível que alguns podem seguir também é que esses altos poderiam significar as grandes cidades, já que aqui ele está se dirigindo a Samaria e Jerusalém, mas independente de qual seja essa interpretação, o versículo ele fala que o Senhor sai do seu lugar, ele anda, ele pisa sobre esses altos, né? Então Deus, ele pisa sobre toda desobediência idólatra e ele pisa sobre todas as grandes cidades, grandes impérios. É o que fala esse versículo 3, e aí o versículo 4 vem dizendo: os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Esse versículo ele traz esses dois elementos, os montes e os vales, né? Dois extremos topográficos da terra, e ele mostra que quando Deus sai da sua santa habitação e ele pisa a terra, tudo que aos nossos olhos parecia sólido ou parecia eterno, tudo isso agora parece cera derretida. É o que fala esse versículo: os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem, são como a cera diante do fogo. Então,
aplicando para o nosso contexto, se qualquer coisa que a gente confie como sólido, como seguro, se a gente confia em uma proteção de grandes muros, se a gente confia na força de um exército, se a gente confia em um grande prédio, em uma construção para nos dar proteção, em um carro blindado, em um bom plano de saúde, tudo isso que parece nos dar segurança, tudo isso que parece sólido, tudo isso que parece seguro, isso se derrete diante da presença do Senhor, o Rei soberano do universo. Então a presença do Senhor, ela é irresistível, é o que a gente vê essa cena aqui sendo mostrada nesse capítulo, é o Senhor saindo da sua santa habitação, pisando os altos da terra, e tudo aquilo que parecia sólido, tudo aquilo que parecia nos dar segurança, tudo parece agora uma cera derretida diante da presença desse Senhor e diante da sua majestade, que é incomparável. Então aqui a gente tem uma descrição desse Deus infinito, desse Deus eterno, a quem nenhum homem viu e que habita em luz inacessível. Ele é luz e nele não há treva alguma. A palavra revela isso também sobre ele. Ele é o Deus que falou e tudo se fez, e tudo é sustentado pela sua força. Não há nada que existe e continua a existir por si mesmo, mas tudo é sustentado pela força do Senhor. Tem um trecho em Daniel, Duda está colocando aqui na tela também, para a gente não precisar ir lá agora na Bíblia, a gente pode continuar com a Bíblia aberta em Miqueias, e traz essa visão também, né? Ele fala que todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de lhe dizer o que fazes. Então, irmãos, a quem a gente pode comparar na terra ou no céu? A quem a gente pode comparar com Deus? Não há nome pelo qual ele possa verdadeiramente ser chamado, né? No Salmo 139, Davi escreve que esse Deus soberano, ele nos sonda, nos conhece, ele conhece nossos pensamentos, ele sabe quando a gente assenta, quando levanta, e para onde a gente pode escapar desse Deus. Se a gente sobe até os céus, Deus está lá. Se a gente desce até o mais profundo abismo, Deus está lá também. Então, esse Deus, Davi também escreve ali que ele nos teceu no ventre da nossa mãe, ele nos viu no embrião, e todos os nossos dias eles foram determinados e escritos antes de qualquer um deles existir. E aí Davi, diante de tudo isso, ele escreve: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que eu não posso atingir. Essa é a descrição que as Escrituras trazem desse Deus soberano sobre tudo. Então, existe alguma criatura que um dia deu algum conselho a Deus? Existe alguém que um dia ensinou Deus a julgar com justiça? Ou que ensinou a Deus o conhecimento? Absolutamente ninguém deu conselho a Deus alguma vez na vida, porque o Senhor, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. O profeta Isaías, ele traz uma visão também lá no capítulo 40, mostrando que as nações, né, e se a gente parar para pensar nas nações com todo o seu exército, com todo o seu poderio militar, com todos os seus armamentos, todas as nações, elas são como a gota de água que sobra num balde diante de Deus, ou como um grão de poeira que sobra no prato de uma balança. Essa é a visão que o profeta Isaías traz também sobre Deus. Então esse é o Deus revelado nas Escrituras, o Deus independente, imutável, onipresente. Esse Deus, ele é sabedoria, ele é verdade, bondade, santidade, justiça e misericórdia. Então, esse versículo, ele traz esse impacto da presença desse Deus, mostrando que os montes se derretem diante de Deus e que os vales se fendem diante da sua presença, como as águas que se precipitam no abismo. Então, a gente viu aqui o justo juiz, ele se levantando para testemunhar contra o povo, por conta do pecado do povo. E é ele agora, é como se fosse a cena desse juiz instaurando o seu tribunal. E agora que o tribunal está instaurado, é como se a gente estivesse diante da cena de um julgamento. O versículo 5 ele vai trazer a acusação. Qual é a acusação que esse juiz, que ao mesmo tempo é a principal testemunha de acusação contra nós, qual é a acusação que ele tem
contra o povo. Versículo 5 diz: tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Então essa é a acusação que Deus tem contra esse povo, é as transgressões e os pecados desse povo que estão trazendo agora essa descida do Senhor para julgar. Então o povo tinha se apegado a eles serem descendentes de Jacó, né, achando que a presença de Deus ali no templo, que a aliança que Deus tinha feito, que Deus tinha firmado com o povo, lhes dava segurança, e eles estavam muito apegados a isso, e eles não conseguiam imaginar que a profecia de Moisés se cumpriria, né? Quando Moisés fala que a obediência ia trazer vida, ia trazer prosperidade na terra que eles iam tomar posse, mas que se o coração deles se desviassem adorando outros deuses, isso traria maldição e isso traria morte. E como a gente também está apegado às vezes às atividades da igreja, às vezes a gente acha que está tudo bem vir para o culto todo domingo, e a gente, por vezes, por estar envolvido com as atividades da igreja, a gente pode também estar perdendo de vista que os nossos pecados, eles também podem levar Deus a se levantar para nos julgar. Então, assim como esse povo também não imaginava isso, nós, por vezes, podemos ser tentados a cair nesse mesmo erro. Nesse versículo ele usa a palavra Jacó, só explicando para ficar mais claro. Jacó é sinônimo do reino do norte aqui, e Judá, quando ele fala Judá, está falando do reino do sul, né? Aquela história que eu contei lá no início, que o reino agora está dividido, né? E às vezes Jacó é sinônimo de Israel também. Geralmente Israel é o reino do norte, mas em alguns momentos na Bíblia pode se referir à nação como um todo. Mas o que é que a gente vê, né? O que é que a gente viu nesses versículos que a gente acabou de ler? Essa majestosa e aterradora aparição do Senhor, do soberano juiz, por causa das transgressões dessas duas capitais, as transgressões de Samaria e de Jerusalém. Porque em vez de liderar o povo na adoração, em vez de liderar o povo na obediência ao Senhor, ao Deus vivo, eles lideraram o povo para a idolatria e para a opressão. E os reis, eles viviam nessas duas cidades, né, nessas duas capitais. Então, quando Miqueias ele levanta a sua voz contra essas duas cidades, trazendo juízo sobre essas duas cidades, também significa juízo sobre os dois reinos, né? Porque o exemplo desses reis, a partir dessas cidades, orientava todas as práticas religiosas do reino. Então, o juízo sobre Samaria e Jerusalém significa aqui o juízo sobre os dois reinos. E o Reino do Norte tinha se tornado isso, né? Esse centro de idolatria, de religião prostituída, de imoralidade. E enquanto que o Reino do Sul, né, onde em Jerusalém ficava o templo do Senhor, não demorou também para que a idolatria de Samaria entrasse pelas portas da Cidade da Paz e chegasse também até Jerusalém. Se no versículo 5 a gente viu a acusação, como eu falei, é como se a gente estivesse diante de uma cena de julgamento. O versículo 6 agora vai trazer a sentença desse juiz. Então, no versículo 5 a gente viu qual era a acusação, agora a sentença. Por isso, farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas. Farei com que as pedras rolem para o vale e deixarei descobertos os seus alicerces. Esse versículo começa por isso, né, fazendo uma relação entre o que foi falado antes, mostrando que o pecado do povo traz esse juízo de Deus, traz essa sentença, e mostra que a sentença é essa, é a cidade sendo totalmente destruída. Porque Deus ele é chamado santo, né? Deus ele é santo porque ele é separado de tudo que é pecaminoso, de tudo que é impuro no mundo. E por isso Deus odeia o pecado. Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, para a gente entender um pouco isso aqui, imagina que uma pessoa vai ali numa loja da esquina e rouba um item dessa loja, e uma outra pessoa pratica um homicídio na outra esquina. Qual desses dois vai pegar uma pena maior, né? Logicamente, aquele que cometeu uma gravidade maior. Um homicídio vai dar uma pena maior do que quem apenas roubou um item ali da loja. Agora, se a gente usa essa mesma lógica para ver o que a gente cometeu diante de Deus, o pecado que a gente comete diante de Deus é maior do que
tudo isso, de que qualquer crime que alguém possa cometer na terra, porque a gente peca contra o Criador do universo. A gente pecou contra o Senhor soberano sobre tudo e todos, e se aquele que praticou homicídio mereceu uma pena muito maior do que o que roubou um item de uma loja, imagina o nosso pecado contra o Rei, o Senhor soberano do universo. Isso exige a nossa condenação eterna. Esse é o preço desse pecado que a gente comete contra o Senhor. E a natureza santa de Deus, ela exige justiça, exige que o culpado seja punido. É basicamente o que a gente está lendo aqui. E por isso, nesse versículo, Deus fala, né? Farei de Samaria um montão de pedras. Percebam que é o próprio Deus falando que vai fazer isso. Foi Deus quem exerceu esse juízo sobre Samaria. O exército assírio que invadiu Samaria, né, foi apenas um instrumento. Mas Deus, ele é o poder atuante que rege a história. Ele se vale de nações, de acontecimentos da natureza, e não importa qual seja o instrumento, é sempre Deus agindo. É o poder de Deus atuante. O Deus revelado nas Escrituras, como a gente está vendo nesse versículo, não é o Deus que está passivo, sentado, observando o que acontece, e aí vem um exército, invade o reino de Israel, e esse Deus colocaria a mão na cabeça, dizendo, e agora estão invadindo o meu povo, e como é que eu vou reagir? Esse não é o Deus que se revela nas Escrituras. Mas o Deus que é revelado nas Escrituras, como a gente vê nesse versículo, é o Deus que Ele mesmo faz isso. É Ele que transforma Samaria num monte de pedras. Então, ou a gente pensa dessa forma, ou a gente vai ter que pensar que os deuses da Assíria eram mais fortes do que o Deus de Israel. Logicamente que os deuses da Assíria não são mais fortes do que o Deus de Israel. A destruição do Reino do Norte foi o próprio Deus exercendo juízo contra o seu povo. É o que está revelado aqui nesse capítulo 1 de Miqueias. E também é o Deus que mais à frente, ele levanta uma nação também para invadir Jerusalém e para trazer juízo sobre Jerusalém. Então Samaria não caiu porque os deuses estrangeiros eram mais fortes do que o Deus de Israel, mas porque o Senhor, ele exerceu juízo sobre o povo da aliança, porque o povo tinha desobedecido. A gente vê muito se falar por aí que Deus é amor, que Jesus te ama, e é verdade. Só que a gente precisa complementar isso. Esse amor de Deus, ele é um amor santo. Deus é amor, mas o seu amor é um amor santo. E a gente tem que ter o cuidado para a gente não estar criando na nossa mente um Deus que não é o Deus verdadeiro revelado nas Escrituras. Porque nada foge do decreto soberano de Deus. Então a gente vê essa profecia se cumprindo. A gente pode ler lá em 2 Reis, a gente pode acompanhar aqui pela projeção, 2 Reis 17, a partir do versículo 21, diz assim: quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, isso já vai lembrando para a gente aquela história lá do início, da introdução, os israelitas estabeleceram Jeroboão, filho de Nebate, como rei, o qual induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Os israelitas, eles permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os expulsou da sua presença, conforme os havia advertido, por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim, o povo de Israel foi levado da sua terra para o exílio na Assíria, onde ainda hoje permanece. Então, o que a gente leu aqui, nesse trecho de 2 Reis, é o cumprimento dessa profecia de Miqueias. Samaria, ela foi cercada, ela foi saqueada. Os ricos que oprimiam, que tomavam a terra do povo ali, eles agora viram as suas terras, as suas casas serem arrastadas, serem destruídas e foram levados cativos para uma terra estranha. Então, e mais tarde Jerusalém também cai, porque não viu essa queda de Samaria como uma advertência, né, para o que ia acontecer, e não se arrependeram como deveria, e mais para frente a gente também vê a queda de Jerusalém. O versículo 7 continua dizendo: todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e tudo o que ela ganhou
com a sua impureza será queimado. De todos os seus ídolos eu farei uma ruína, visto que ela os ajuntou com pagamento por prostituição. Em pagamento por prostituição, eles serão transformados. Então os ídolos, os deuses estrangeiros que aquele povo adorava, não puderam salvar o povo e não puderam salvar a si mesmos. Da mesma forma, os ídolos que a gente tem no nosso coração, se é relacionamento, né, se são pessoas, se é a nossa carreira profissional, se são as riquezas dessa terra, o ativismo político, as ideologias do mundo, tudo o que possa se tornar um ídolo no nosso coração não pode nos salvar, e Deus está demonstrando aqui a loucura da idolatria. Né, a gente vê, nesse contexto, ele fala em prostituição, porque na época, o contexto dessa época, que esses ídolos eles eram adorados com cerimônias também de prostituição. Isso fazia parte da cerimônia de adoração. E com o salário que era ganhado com essa prostituição, eles construíam mais ídolos. É por isso que a gente vê no versículo dizendo assim, né? Visto que ela os ajuntou com pagamento por prostituição, em pagamento por prostituição eles serão transformados. Então os soldados assírios que iam invadir aquela terra, eles iriam abater aquelas estátuas de ouro e de prata, e com que eles recolhessem, né, disso, eles iriam pagar prostitutas, né? E por isso o que foi ajuntado com dinheiro de prostituição, né, os ídolos que foram construídos com esse dinheiro de prostituição, em pagamento por prostituição, eles seriam transformados também. Então aqui é o juízo de Deus condenando tanto a idolatria quanto a imoralidade. O que lembra para a gente também, né, é curioso que essa relação entre prostituição e adoração a Deus, isso está relatado lá em Apocalipse, quando a gente vê o julgamento da grande meretriz. E meretriz significa grande prostituta. Essa personagem, ela está lá em Apocalipse em contraste com a verdadeira noiva. E a gente sabe que nas Escrituras a igreja ela é descrita como a noiva do Cordeiro, né? E a união de Cristo com a sua igreja é relatado como esse casamento. E aí a gente vê o julgamento da grande meretriz, que está em contraste com essa verdadeira noiva, porque ela é a falsa noiva, a adúltera, a que não se guardou para o noivo. E isso, lá em Apocalipse, fala que ela se prostituiu com os reis da terra, se a gente lê lá no capítulo 17. Então, essa falsa noiva, ela trai a sua fidelidade a Deus, que é o noivo, porque ela se vende aos reis da terra, fazendo aliança política e com as nações, né, e isso faz com que elas abandonem a Deus. E na história do Reino do Norte, o que a gente está vendo aqui não é diferente. Isso acontece literalmente. A gente vê o rei Acabe, que foi um dos reis do Reino do Norte, ele se casando com Jezabel, que era uma princesa fenícia, filha do rei dos Sidônios, e esse casamento com Jezabel tinha esse objetivo também de ter uma aliança política. E o que é que acontece? Ela é uma pagã idólatra e estabelece o culto a Baal ali na nação de Israel. A gente viu o exemplo de Salomão, que também casou com mulheres estrangeiras, e isso fez com que Israel virasse as costas para Deus e adorassem aos deuses dessas mulheres estrangeiras. E é o que acontece aqui, né? É a nação de Israel fazendo aliança política, achando que iria se salvar porque era mais fácil olhar para os países vizinhos e confiar nos seus exércitos do que confiar no Deus de Israel. E por vezes a igreja cai nesse erro dessa prostituição, né, essa falsa noiva se prostituindo com os reis da terra, confiando mais em alianças, em agendas políticas, do que confiando em Deus. Deus tinha levantado a nação de Israel para ser essa luz, né, do mundo, para ser o farol que ia apresentar o verdadeiro Deus às nações, e Israel fez exatamente o oposto. Israel foi pedra de tropeço por não apresentar o Deus verdadeiro e também por se contaminar com os deuses pagãos, com os deuses estrangeiros. O resumo do que a gente viu até agora é, como eu falei, essa cena de um julgamento. No versículo 2 até o 4, a gente viu o juiz instaurando o tribunal, né? Foi Deus, o Senhor, levantando da sua santa habitação, os montes se derretendo diante dele e os vales se rachando ao meio. Aí, depois do tribunal instaurado, o juiz formaliza sua acusação. Tudo isso, versículo 5, por causa dos pecados da nação de Israel,
e no versículo 6 a sentença. Então a gente viu o tribunal sendo instaurado, a acusação e a sentença nos versículos 6 e 7, que é: farei de Samaria um monte de entulho. Então agora, o que é que a gente vê daqui para frente no texto? A gente vê o profeta Miqueias lamentando e chorando quando ele ouve essa sentença de Deus contra essa nação. Versículo 8 diz: por isso lamento e choro, ando descalço e nu, faço lamentações como os chacais e pranteio como os avestruzes. Então a reação do profeta diante de tudo isso é uma reação de desespero, uma reação de pranto. Ele não deixa de anunciar ao povo a mensagem de Deus, né? Ele não deixa de falar ao povo os seus pecados, mas o amor que Miqueias tem por esse povo causa tristeza a ele. E ele não comemora a destruição de Samaria. Ele não se alegra por ver a sua profecia se cumprindo. Talvez se fosse a gente ali, algum de nós podia talvez querer debochar quando visse Samaria sendo destruída, né? Dizendo: ó, tá vendo, eu avisei, vocês não quiseram ouvir. Mas essa não é a reação do profeta Miqueias. Ele reage a tudo isso com pranto, com tristeza, por causa do amor que ele tem por esse povo. E essa tristeza de Miqueias é só um reflexo do amor divino, do amor de Deus também por esse povo. Deus, ele não encontra satisfação alguma na destruição dos perversos. Ezequiel 33:11, a gente pode acompanhar aqui na projeção, mostra isso: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos. Então, mesmo Deus não tendo esse prazer na destruição dos perversos, o pecado desse povo atraiu a ira de Deus. E a justiça de um Deus santo implica em julgamento. Miqueias, nesse versículo, ele fala, no versículo 8, ele fala: ando descalço e nu. Miqueias, ele agora se transforma numa parábola viva dessa destruição e do cativeiro que o povo ia enfrentar, né, do que estava por acontecer. É como se Miqueias estivesse dizendo assim: eu não quero só que vocês ouçam, mas que vocês vejam o que vai acontecer. E por isso ele diz nesse versículo que ele anda descalço e nu. Ele diz: faço lamentações como os chacais e pranteio como os avestruzes. Essa descrição aqui traz para a gente a cena de um lugar deserto, né? Os chacais, eles são animais que têm hábito noturno e que saem à noite como lobo, e a gente escuta o seu uivado. Então é como se a gente estivesse vendo agora um grito solitário diante de toda essa cena de desolação. É o que o profeta ele se coloca como dando esse grito solitário, né? Como os chacais e como os avestruzes. E isso mostra que a paciência de Deus ela agora tinha chegado ao fim. Deus ele é longânimo, Deus ele retarda a sua ira, mas ele não é complacente, e ele não há de permitir a presença do pecado para sempre. Então isso tudo aqui é sombra de um juízo futuro que nos aguarda e que irá chegar a toda a humanidade. E a gente sabe que quando esse juízo chegar, todo joelho se dobrará diante do Senhor. Uns vão se dobrar diante daquele Senhor a quem amam, e outros vão se curvar por temor. Seja toda criatura no céu, né, os anjos, a igreja triunfante, e na terra, os biologicamente vivos, ou debaixo da terra, os anjos caídos, ou os homens que foram banidos do acesso à Nova Jerusalém, mas todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. Versículo 9. Porque as feridas de Samaria são incuráveis, o mal chegou até Judá, e estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Ele fala que as feridas de Samaria elas são incuráveis, né? Mostrando que o tempo de arrependimento tinha passado. E o juízo aqui contra Samaria era um juízo inevitável. A gente pode ver o profeta num tempo em que é possível o arrependimento, mas a gente pode ver na Bíblia também o profeta num tempo em que o juízo já é certo. É o que a gente está vendo aqui. Ele fala que as feridas de Samaria elas são incuráveis. Então, nós, enquanto não vem aquele juízo futuro que nos aguarda, enquanto estamos vivos, ainda é tempo de se arrepender. E aqui a gente vê nesse contexto a descrição de um momento em que o juízo já era inevitável, né?
nas nossas vidas a gente é desobediente, a gente tem uma frase muito famosa dizendo que a participação do homem na salvação é com o pecado, que torna essa salvação necessária, e a gente vê que não há esperança para o homem em si mesmo. Não há nada que a gente possa fazer para mudar essa situação da nossa condenação diante de Deus. E talvez isso esteja sendo pesado demais, né? Talvez você esteja pensando, mas eu vim para a igreja hoje para ouvir o evangelho, para sair daqui feliz e estou ouvindo que não tem esperança. Mas percebam, o que eu falei aqui é que não há esperança para o homem em si mesmo. A gente não pode se salvar pela força do nosso braço, mas a nossa esperança está em Cristo. E a gente precisa se arrepender, reconhecer que a gente tem vivido para nós mesmos, dizer, agora eu vou viver para Cristo, ser servo do Senhor e servir a igreja. O contexto aqui dos versículos seguintes, eles vão trazer agora um cenário, uma cena bem interessante. Eles vão descrever, é como se a gente estivesse visualizando agora esse exército assírio, o exército que destruiu o Reino do Norte. Ele agora segue marchando em direção a Jerusalém, a capital do Reino do Sul. Então, à medida que esse exército avança em direção a Jerusalém, as pequenas cidades rurais, que muitas dessas cidades que Miqueias descreve agora nos versículos seguintes, são pequenas cidades provavelmente ali da região de onde Miqueias veio, que a gente viu que ele veio de Moresete. E o exército assírio ele vai tomando essas cidades. Essa é a cena que a gente vai tendo nos versículos seguintes. Apesar de que, mesmo o exército marchando em direção a Jerusalém nessa época, o exército assírio, Jerusalém ele não cai ainda nessa época, né? O Reino do Norte caiu, mas o juízo de Jerusalém ele é apenas adiado, e a gente sabe que Jerusalém só cai lá para frente, diante da Babilônia, né? Com Nabucodonosor. Mas a cena que a gente vê aqui é esse exército assírio que vai cercando Jerusalém nessa época, e essas pequenas cidades elas vão sendo tomadas. Para a gente entender a poesia, que é como se ele escrevesse uma poesia daqui para frente, existe um trocadilho que ele faz com o nome das cidades. E, por exemplo, a gente tem a cidade de Bezerros, que é vizinha aqui da gente. Bezerros é o nome da cidade, mas também é o nome de um animal. É como se ele escrevesse assim, né? Atenção, moradores de Bezerros, os seus bezerros vão morrer. Então, o que acontece daqui para frente é que a gente perde um pouco por causa da tradução do original aqui para o português, mas é um trocadilho com o significado do nome das cidades. Então, vamos ver aí, a partir do versículo 10. Não anunciem isso em Gate. Gate significa anúncio, significa cidade da notícia. Então, ele está dizendo, não anunciem isso na cidade da notícia. Ele está fazendo esse trocadilho. Nem chorem, rolem no pó em Bet-Leafra. E Bet-Leafra significa casa do pó. Então ele está dizendo, moradores da casa do pó, rolem no pó. Versículo 11, moradores de Safir, que significa bela, que significa uma vista esplêndida. Sigam para o exílio em vergonhosa nudez. Então aquilo que era belo agora é vergonhoso. Os moradores de Zaanã, que significa saída, cidade da saída, não podem sair da cidade. Então, quem mora na cidade da saída não pode sair. O pranto do povo de Bet-Ezel, que significa casa de extração, tira de vocês o lugar de refúgio. Os moradores da casa de extração, seria extraído deles o lugar de refúgio. Versículo 12. Os moradores de Marote, que significa amargura, suspiram pelo bem. Os moradores da cidade da amargura iam amargurar, porque o Senhor fez o mal chegar até as portas de Jerusalém. Moradores de Laques, que é a cidade da corrida, a cidade dos cavalos, atrelem os ginetes aos carros. Ele está falando para os moradores da cidade dos cavalos que eles atrelem os carros às parelhas de cavalo para tentar escapar dessa destruição. Laques era uma importante cidade, uma fortificação militar importante do reino de Judá. Com vocês teve início o pecado da filha de Sião. Entre vocês se encontram as transgressões de Israel. Portanto, vocês darão presentes de despedida a Moresete-Gate. Moresete-Gate significa a noiva de Gate. Então, a cidade que pertencia a Gate, eles agora iam dar presente de despedida, porque não pertence mais a eles. As casas de Aquzibe, local do engano, é o significado dessa cidade, serão logo enganoso para os reis de Israel. Serão algo enganoso aos reis de Israel. Enviarei ainda quem tomará posse de vocês,
moradores de Maressa, que significa cidade da conquista. Então a cidade da conquista ia ser conquistada, né, continuando esse trocadilho. A glória de Israel chegará até Adulão. Adulão, só por curiosidade, é aquele lugar para onde Davi fugiu quando estava fugindo da perseguição do rei Saul. Então a gente vê a soberania de Deus até no nome dessas cidades. O nome dessas cidades se torna uma mensagem do próprio Deus contra elas. E a conclusão que a gente chega ao ler tudo isso é que a mais desastrosa atividade que o homem pode praticar é o pecado. Isso tudo aqui é consequência do pecado. Versículo 16. Cortem os cabelos e raspem a cabeça por causa dos seus filhos queridos. Alarguem a sua cauva como a águia, porque esses filhos serão levados para o cativeiro. A prática de raspar o cabelo aqui na época era um sinal de pranto e de humilhação. Tanto que a gente vê quando Jó ele recebe a notícia de que da morte dos seus filhos, ele raspa a cabeça e ele se cobre de pó. Era um sinal de pranto e de humilhação para a época. Inclusive eu vim bem triste hoje. Então Miqueias ele está apontando para essa invasão babilônica que futuramente viria, né, que anos mais tarde ia vir. Alguns eles seriam mortos, outros eles seriam levados para o cativeiro da Babilônia, e os pais eles iam ver os seus filhos sendo arrancados de seus braços. Os jovens que eram livres e cheios de sonhos, eles agora seriam transformados em escravos numa terra estrangeira. Então aqui está escrito o triste salário do pecado, que a gente sabe que é a morte. Essa é uma descrição do salário do pecado. E que esse texto tenha colocado diante de nós essa nossa condição de miséria e a terrível realidade do nosso pecado diante de Deus, que faz a gente merecer essa plena condenação das mãos de Deus. E que o Espírito Santo ele nos convença a gente bater no peito e declarar que somos esse miserável pecador, inimigo de Deus, e que a gente merece cair nesse juízo de Deus. Só que, ao mesmo tempo, que o Espírito Santo ele faça a gente ouvir Deus dizendo para a gente: não tenha medo. Não tenha medo, porque eu vou te tratar com graça e com misericórdia, com bondade, por causa dos méritos de Cristo. Essa é a terrível consequência do nosso pecado diante de Deus. Mas por causa de Cristo, que a gente não tenha medo. E para a gente não sair daqui desesperado, o capítulo já terminou, mas aí eu preciso antecipar um pouco o que vem pela frente, porque senão a gente vai sair só com a má notícia. Mas, como eu falei, esse livro ele mostra a infidelidade do povo, trazendo o juízo de Deus, mas ao mesmo tempo ele mostra a fidelidade do Senhor em cumprir as suas promessas. O nome Miqueias, que eu não falei lá no início, significa quem é como Deus, né? O mesmo significado do nome Miguel. É essa a pergunta. E ele termina o livro falando exatamente isso, né? Perguntando, o final do livro de Miqueias, só antecipando, fala: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Então a nossa infidelidade a Deus, ela atrai essa condenação. E a gente não pode se salvar pela força do nosso braço, né? Porque a salvação ela não é por obras. Se a gente pudesse, por ter uma vida obediente, buscar ter uma vida certinha, de alguma forma atrair o favor de Deus, isso seria uma salvação por obras. Então a salvação não é por deixar de fazer isso, né? Por buscar ter uma vida certinha, uma vida correta, deixar de fazer o que é errado. E a gente tem que ter cuidado para a gente não estar pregando essa heresia também, como se as pessoas, por mudar o seu comportamento, pudessem agora alcançar os céus, porque isso é salvação por obras. A obediência a Deus ela é uma consequência da salvação. E Deus nos capacita para obedecer e a gente obedece em gratidão ao Senhor. Mas se a salvação ela não é por obras, não é pelo nosso esforço, então como é que acontece a salvação então? A salvação ela é descrita na Bíblia como um presente de Deus, uma dádiva. Assim como foi a saída do povo do Egito, a dádiva da terra prometida, a gente vê isso também com a salvação. É uma dádiva de Deus para nós.
E a gente não precisa fazer uma faculdade de teologia para lembrar de Efésios 2:8, que diz que somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, pela fé em Cristo Jesus, isso não vem de nós, mas é um dom de Deus. Então, se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E percebam que Romanos descreve a salvação como um dom gratuito. Não é algo que a gente consegue pelo nosso esforço, por ter uma vida certinha, por distribuir cesta básica e ajudar os pobres, nada disso vai nos salvar. Porque o nosso pecado diante de Deus, ele é tão grave que a gente às vezes não tem noção disso e não tem nada que a gente possa fazer. A nossa dívida diante de Deus, ela é impagável pelo esforço do nosso braço. A nossa dívida diante de Deus, ela só é paga por Cristo Jesus. E Deus, ele fala isso, né? O salmista também diz que Deus, ele nos dirige pelo seu conselho, pela sua palavra e nos recebe na glória. E a quem a gente pode ter nos céus, senão o Senhor? Não há ninguém que a gente possa desejar na terra mais do que o Senhor. O nosso corpo e o nosso coração, ele pode fraquejar, mas a gente pode ter certeza de que o Senhor, Deus, ele é a rocha do nosso coração e a nossa herança para sempre. Então, conhecer a Deus, esse conhecimento traz vida para a gente. E quando esse conhecimento de Deus traz vida, ele se torna o objeto da nossa adoração, ele se torna a força da nossa vida, ele agora se torna o tema da nossa canção, e todas as coisas, elas são por causa de Deus, para Deus e por meio de Deus. E aí nós e todas as criaturas ao nosso redor, nós nos tornamos meios para a glória de Deus. Então a nossa salvação, ela não é a coisa mais importante, como se a gente fosse especial e agora a gente pudesse sair por aí, né, dizendo aos que não são salvos, eu sou melhor do que vocês porque eu sou salvo. Porque uma pessoa que age dessa forma, ela não tem o fruto da humildade em si. É uma pessoa que não reconheceu a gravidade do seu pecado diante de Deus e não sabe que a salvação, ela é um dom gratuito. Quando a gente reconhece o nosso pecado diante de Deus e sabe que a salvação, ela é um dom de Deus, a gente não tem por que sair por aí se orgulhando, mas a postura desse salvo é uma postura humilde e nossa salvação, ela é um meio para a glória de Deus. A nossa salvação, ela revela algo a mais sobre o Senhor. E esse é o nosso único conforto que a gente pode ter na vida ou na morte. É saber que a gente não pertence a nós mesmos, mas pertencemos corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, e a gente pertence ao nosso fiel Salvador, Jesus Cristo, e saber que Ele pagou completamente pelos nossos pecados, né? Aquilo que a gente não poderia comprar com a força do nosso braço, por ter uma vida certinha, seja lá o que a gente pudesse fazer. Porque as religiões, elas no mundo, elas meio que trazem essa ideia, né? De um homem trazendo uma oferta ao altar para ganhar o favor do Deus, do seu Deus. Mas no cristianismo percebam que é diferente. Porque a única oferta que Deus aceita é a oferta que Ele mesmo ofereceu, que é Cristo Jesus na cruz. Então, no cristianismo, Deus, Ele é o ofertante. Não há nada que a gente possa oferecer para comprar o favor de Deus, para merecer uma salvação. Nós somos pecadores, merecemos a condenação eterna, mas Deus nos concede a salvação por sua graça, bondade e misericórdia. Então, na cruz, Cristo, ele não estava sofrendo ali a ira de Satanás. Na cruz, Cristo estava sofrendo a ira de Deus. Essa ira que a gente leu nesse capítulo 1, que todos nós merecemos, essa condenação eterna, é essa ira de Deus que recai sobre Cristo. E Cristo, ele estava... A justiça de Deus, ela requer a nossa morte, né? Como eu falei. Porque Deus é um Deus justo e Ele não compactua com o pecado. Uma vez que somos pecadores, merecemos essa morte. Só que aí Ele envia o Seu Filho no nosso lugar. E ao invés da nossa morte, Cristo morre no nosso lugar. É como o profeta Isaías fala, né? Que foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer na cruz. E é com através do sangue precioso de Deus, de Cristo Jesus, que Ele nos assegura a vida eterna e Ele nos guarda de uma forma que nenhum fio de cabelo pode cair da nossa cabeça se não for da vontade do Senhor, e todas as coisas cooperam para a nossa salvação. Então a Escritura, ela revela o pecado,
que atrai esse juízo de Deus. Deus sai, é o que a gente viu nesse capítulo, né? Deus desce, sai da sua santa habitação para nos julgar. O pecado atrai isso, e esse julgamento de Deus é um julgamento justo, só que a mesma Escritura, ela revela um Deus também que, segundo essa mesma justiça, Deus nos concede salvação. Porque quando Deus nos salva, Ele não está fazendo pouco caso do nosso pecado, dizendo, deixa para lá, eu sei que você pecou, mas vem para cá. Não, Deus não faz pouco caso do nosso pecado, mas o nosso pecado ele é punido, e é punido em Cristo. Então, a gente precisa reconhecer, né, parar de encobrir os nossos pecados e reconhecer e confessar diante de Deus. Porque enquanto os ímpios eles escondem os seus pecados, os santos eles reconhecem e confessam. E a gente pode perder esse medo dessa condenação, sabendo que Deus nos concede o perdão, assim como levaram uma mulher adúltera até Jesus, né, para ela ser apedrejada porque foi apanhada em adultério, mas Deus viu o coração dela arrependido e Ele diz, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então, embora culpados que somos, Deus pune os nossos pecados em Cristo, e com isso Ele nos oferece um perdão justo, e com isso Deus nunca mais nos lançará fora, porque a sua misericórdia ela dura para sempre. E aí, eu tive que estender um pouquinho mais para a gente não sair daqui com a má notícia, porque o capítulo 1 traz só o juízo de Deus, né? O capítulo 1, ele fala dessa nossa relação com Deus. O capítulo 2, ele vai trazer a nossa relação com o próximo. É como se a gente estivesse diante das duas tábuas da lei de Moisés, né? Então, a gente viu no capítulo 1 o nosso pecado para com Deus. Próximo domingo de manhã, a gente vai ver, capítulo 2, nosso pecado para com o próximo. Porque quando a gente não tem uma relação correta para com Deus, consequentemente, a gente não vai ter uma relação correta para com o próximo. E aí, no próximo domingo de manhã, capítulo 2, próximo domingo à noite, capítulo 3, e a gente segue nessa exposição, né, buscando entender a mensagem de Deus através do profeta Miqueias. Vou chamar o pastor para orar encerrando. E acho que talvez eu tenha me estendido um pouco, mas agradeço aos irmãos a paciência. Mas o capítulo exigia um pouco mais. A gente vai ter uma música agora. Inclusive é interessante porque a gente agora pode cantar para Deus baseado no que a gente viu da sua revelação, na sua palavra. A gente pode, através dessa música agora, cantar com convicção acerca de Deus e tendo em mente tudo aquilo que a gente viu acerca da revelação dele mesmo nas Escrituras, a gente pode agora responder com esse cântico, né, a canção do Apocalipse.